Jogadores, começa agora a parte 2 do vídeo onde o Dan, meu aluno mentorado, ficou na terceira colocação do CAP, puxando mais de 100 mil reais. A parte 1 já está aqui no canal, foi lançada semana passada, está aqui na descrição também. Se não assistiu, assiste. E aproveita para acompanhar agora a parte 2 também, beleza? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Valeu! Bom, pessoal, agora momento crítico do torneio, né? Já estamos falando de retinha final mesmo. Então tá aqui na tela para vocês o bichão, né? O 1050 Deep Stack, pagando aí 33k first, tá? Então vamos lá. A gente vai começar aqui, recomeçar, na verdade, em um cenário onde a gente já tá falando de 16 left, alguma coisa assim, tá? Ou seja, praticamente uma mesa sêmia que já está quebrada, então só um pouquinho antes disso. Então já estamos todos no dinheiro. O CL da mesa abre. E o Dan deu só call. O que você acha, Dan, desse call aqui, cara? Olhando hoje, eu acho que eu preferia ter chovado. Hoje em dia, eu acho que eu preferia ter chovado 16 blind. Por pressão nele, né? Tem muito open lá, né? O chip leader ali da mesa vai por bastante pressão. Então, eu acho que hoje, hoje em dia, eu preferia ter chovado mesmo. Esse é um cenário, né, que assim, às vezes a gente pensa, porra, mas será que eu tomo call de 4-4, 3-3? Não é tanto o foco. O foco é explorar o grande gap entre raise call e raise fold de alguém que está pressionando muito. E tem um outro conceito importante aqui, pessoal, prestem atenção nisso, tá? Olhem como está distribuído aqui os stacks na mesa. Isso deve ser muito parecido com ou as outras duas mesas, acho que no caso por estarem quebradas, né? O average stack, ou seja, stack médio, nessa altura do torneio, deve estar algo perto de 35, 40 blinds, tá? Então aqui que vem o conceito importante para vocês prestarem atenção. Quanto mais distante você estiver do average stack, ou seja, do stack médio, mais de all-in você vai ter que ir pré-flop, mais você vai ter que se expor. Por quê? Porque você está muito distante das fichas médias do torneio, ou seja, está muito distante na mesa final, sei lá, top 3, top 4, top 5. Então, te resta o quê, né? Te resta angariar mais ficha. O que é diferente para quem está exatamente nesse average stack. Para o chip leader é muito bom, porque foda-se, é o chip leader, né? Agora, para o cara que está, sei lá, em quinto, sexto, exatamente com aquele stack médio entre 35 e 40, esse cara está engessado. Esse cara tem que dar mais call, esse cara tem que dar menos show, esse cara tem que dar menos tribet. Por quê? Porque ele tem uma participação maior da premiação total. Ele tem que garantir, entre aspas, mais aquelas posições. Então, quem está nos extremos é que, digamos que pode soltar o jogo. O cara que está, entre aspas, fudido, porque ele está longe do average stack, então ele tem que all-in, o risk premium na cabeça dele é menor. E o cara que está, os CLs de cada mesa, tá? Claro, se o CL da mesa tiver exatamente o mesmo average stack, ele entra nesse conceito, mas estou supondo que o CL tem uma certa distância do stack médio. Então aqui não é tanto por tomar call pior, aqui é porque você precisa se expor mesmo, o risk premium na sua cabeça é baixo. E você toma call de as e dama, as e valete é ruim, cara. Tipo, você tá um pouquinho na frente ainda, então eu iria pro chove. E essa mão eu fiz questão de rodar no HRC, a gente dá uma olhadinha nos ranges. Então vamos lá, o chip leader era o cutoff, que tem um range de open próximo de 40%. Isso é o range teórico, pode ser que na prática ele abra muito mais, o que torna o nosso range de re-steal mais amplo ainda. E aqui está o nosso range de chove. Um range muito linear, concentrado em ases e pockets. Tá? E quando a gente olha para o 5-5, olha a diferença de EVA. Agora dá para ver em dinheiro, né, pessoal?
Pô, Casa, é ruim dar call com 5-5? Ué, você tá ganhando $169. Mas quando você show, você ganha 255, você ganha quase $90 a mais. Então, nem sempre no poker é sobre estar certo ou errado, é sobre o quanto você ganha quando você está certo, o quanto você deixa de ganhar quando você está menos certo, né? Então, o shove aqui é muito superior ao call. E é legal de ver o RP, né, o Risky Premium. Showable Factors, ó. Olha que interessante. O Big Blind contra o Cutoff tem um Risk Premium de 8%. É um Risk Premium baixo? Não é, né? Mas, se você pegar aqui as outras interações, pô, Button contra Hijack 10, Small Blind contra Hijack 14. Esses caras estão um pouco engessados, né? Que não tem muito como ficar dando tribet call, etc, etc, etc. A gente não, né? Pô, a gente tem que soltar um pouco mais o jogo. Então, é interessante de ver essa dinâmica. Ah, então, resumo da ópera, todos os pockets tem que chover aqui nesse spot. Ah, e o Kutoff até tá dando call ali com alguma coisa pior, que é o 4-4. Tudo bem que a borda do range não mudaria muito o EV, tá? Se ele folda o 4-4 e folda o 3-3, porque olha fold equity, né? E, de novo, se ele tá abrindo um range mais amplo que isso aí, meu, você tá imprimindo, chovando esse 5-5. Porque aí tem um outro ponto, né? Quando você dá o call e joga o pós-flop, inverte a lógica. Porque aí você que fica engessado. Porque você deixou ele realizar a equidade. Então, pré-flop, beleza. Você chovou, pode acontecer de tudo depois que o cara paga. E quando ele folda, é maravilhoso. Pós-flop, ele já tem 9x no range dele aqui, ele tem 6x no range dele. Você com essa gordurinha no pós-flop de 8%, ter que estar certo 8% a mais, te impede de dar algumas value bets, te impede de dar alguns hero calls. Então você deixa o jogo mais complexo, né? Então, os que resolve já chamar pré-flop mesmo, é isso. Esse é um board que tem muito check mesmo. É um bet mais polarizado do cutoff. Ele checou o turn ice, o que é bem possível para um cara que entende um pouco mais do jogo, porque é um turn straight complete. Não é necessariamente um turn onde a gente vai liderar todos os nossos flushes, todos os nossos two pairs, por entendermos que ele pode betar mais turn. Pelo ice é uma carta que se encaixa muito no range dele de check. Então é legal, eu não acho que ele vai betar todos os as aqui também. E ainda tem lá 7-7 no range dele, tem dama. Eu acho possível um cara bom checar dama-dama e rei-rei no flop, principalmente com espadas. E aí vem esse ás, tem muito sentido ele betar, check. E aí river, acho que os dois moves são bons. Acho que checar é bom. Não acho que ele tem 9. Aí sim, o 9 é muito raro dele ter, né? A gente tem mais 9 do que ele e a gente tem mais flush do que ele. Mas também não tem muito target, né? Tipo, a gente vai betar e mirar o quê, né? Tipo, 4-4, 3-3, né? Tem muito pouca coisa pra gente mirar. Acho que é só check mesmo. Se betar 10% blind aqui, acho que não seria um erro. Precisa estar certo tão poucas vezes, né? E evita um cenário assim. Virou bluff catcher, choqueio fold. Aí é aquilo, ele tem que ter a capacidade de transformar uma mão média em bluff. Será que ele tem? Como jogado é muita mão média, né? Será que ele tem capacidade de pegar um dama-dama, um rei-rei que não tem espadas e transformar em bluff? Não sei nem se precisaria, né? Um jogado muito bom, mas já iria pro show, pré-flop. 5-5-1. 5-5-1, já estamos em final table. Não teve muitas mãos jogadas nessa mesa
Eu Semifinal, acho que né? a primeira mão da mesa final é esse rei dama aí, ó. E eu já opto pelo fold. Eu sou o TG, né? Ah, fundamento. Vamos olhar o Acho que tempo draw do negócio, hein, pessoal? Vamos olhar o tempo draw. Temos Lenda 900 no Big, o que já fica ruim de a meu bola Blind War. dele, Meus né? dois Blind War. O Poundid, outro cara muito bom no jogo. Malak Style, esse é um cara, inclusive, que eu pessoalmente estudei bastante o jogo dele. Um cara muito agressivo, mas um agressivo no sentido bom, né? Não do cara que se perde no personagem, que faz merda. Então, nós temos caras muito bons aqui nas mesas. E aí, o approach é o seguinte: quando você está, presta atenção aqui de novo, Leandro, quando você está na mesa final que você tem muito edge, você se expõe menos a situações marginais. Por quê? Porque EV pequeno, quando você é muito melhor que o field, no longo prazo é menos EV. Já que você vai se expor a situações marginais onde, cara, você não tem por que ficar buscando, né, esses EVs pequenos em situações marginais. Já que, pô, você vai abrir, vai passar mais, você vai ser beta e vai passar mais, vai tomar menos check raise, você vai tomar menos probe turn, você vai tomar menos check raise river. Então, não tem por que ficar se expondo a cenários muito duvidosos, muito voláteis. Você é muito melhor que a mesa. Agora, o contrário também é válido. Se você não é melhor que a média da mesa, ou seja, você não tem edge, qualquer pequeno EV que aparece tem que buscar. Porque a chance de aparecer algum outro EV parecido é menor, tá? Então, como esse aqui é um cenário que nem é EV abrir, você não tem edge, tem nada, cara, esquece. Agora, se eu já tivesse, por exemplo, um Asi Valete, mesmo que ganhar muito pouco, eu já abriria. Eu já abriria, porque, enfim, eu tô com 13 blinds aqui também, né? O que fazer? Né? O average, o stack médio da mesa, ele já tá bem superior, né? Então, é um cenário que a gente tem que se expor um pouquinho mais, tá? Então, um ótimo fold do Dan. E aí, aqui um fake shove. Esse fake shove, eu não curto, cara. Eu não acho que é bom, não. Vamos lá. Nesse cenário, o que você faria com as 10 off? Mais de 10 off daí. É. Nossa, é uma boa pergunta. Mas o Rei Rei eu tenho um porquê de ter feito o fake shove, né? Os caras Uhum. são muito malandro, muito, muito malandro mesmo. E eu já tinha percebido, porque eu joguei com quase todos aí, né? O Malaca, esse game aí, geme 120 euros, é muito bom também. E o Uhum. Lena, fiquei jogando o torneio inteiro com o Lena, né? Esse Paul Didi aí eu joguei um pouco, mas eu acompanhei todas as mesas final, já dá pra saber que o cara é um monstro, né, do jogo. E aí, mano, quando você joga o ABI que eu jogo, que tava lá, 6, ABI 6, você tá dando raise com 11 blinds, os caras já vai ficar muito, muito malandro. E aí eu deixo os caras escapar, entendeu? Foi isso que eu pensei na hora. Eu falei, eu não vou dar raise porque, mano, os caras vai desconfiar. Eu tenho certeza. E aí acaba escapando, deixando escapar um 9-9 que me daria call, por exemplo. Aí, tipo, o fake shove, o que representa? Um Ás e dama da vida, tal, Ás valete, suited. E aí, eu acho que eles dariam mais call dessa forma, entendeu? Porque você vai ver um pouquinho mais pra frente que o rapaz lá de cima, ele tem o ABI 4, o Soul Seek, também provavelmente foi satélite. Uhum. E Uhum. ele não joga nenhuma mão. Aí quando ele pega o Ás, ele faz o quê? Reis pra 2. Aí o cara, aqui acho que era o Malaca, folda 7-7, cara. Reto. Impressionante, sabe? Uhum. Então eu não Uhum. quis deixar essa situação tomar conta, então eu fiz o fake shove mais
por indução mesmo, não foi por medo, eu abriria numa mesa normal, mas eu não quis abrir nessa por conta dos caras me charquear e ver o ABI e falar, é certeza que é Ais, né? Não é nem Rei, é Ais. Foi isso Uhum, só. uhum. Mas foi só nessa linha de pensamento mesmo. É, cara, te ouvindo, acho que faz todo sentido, faz bastante sentido. Na verdade, aí é o metagame mesmo, o que ele acha que eu acho, o que ele acha que eu faço, o que ele acha que É. eu acho que eu faço, já entra no metagame. E aí começa a fazer sentido o approach. Porém, eu ainda acho que caras muito bons como o Malaka não vão overfoldar do Big Blind pro Raise. O que pode acontecer é ele under chovar, né? Tipo, pegar um 9-9 e não chovar, mas pagar o teu chove. Então, a pergunta que fica né? Se ele der muito call e pouco chove, né? O quão ruim isso é pro rei, né? O quão ruim isso é pro rei? Na minha visão, não é ruim, porque você ainda vai estar massacrando o range dele no pós-flop. Vai dar a chance, pelo menos, de levar pro pós-flop mãos que ganham action, chances de você ir de stack off no pós-flop. Quando você só show, você só simplifica a vida do cara. Tipo, o cara vai pegar o que ele tem que pagar lá e pagar. Sendo que no pós-flop você leva mais mãos que você poderia gerar uma action adicional com o rei que não precisa proteger de nada, só do Ice, né? Então, teria que fazer vários node locks para entender até onde o EV desse chove seria superior, pensando que ele não vai te dar rei-steal suficiente. Mas o que eu gosto de pensar né? Quanto mais forte essa mão é pré-flop e mais mãos ela levar pro pós, melhor não pior. Né? Então, assim, entendi a lógica, concordo com você, mas acho que essa mão exige um pouco mais de locks para entender essa adaptação. Por quê, né? Uma coisa que eu também gosto muito de pensar é o seguinte: o tamanho, isso é uma boa heurística aqui, pessoal, prestem atenção aqui, prestem atenção no que eu vou falar. Vamos lá, novamente, prestem atenção. O tamanho do seu desvio tem que ser do tamanho da certeza que você tem. Então, se você tem muita certeza que o cara, por qualquer motivo que seja, tá? Porque você já está acompanhando os caras há um bom tempo, que você está percebendo o gameplay do pessoal. Então, se você tem muita certeza que isso vai acontecer, aí o rei começa a ser um bom show. Se você não tem tanta certeza, vá sempre para aquilo que é o que a teoria faz. E a teoria, ela ainda não show o rei e tipo, o EV passa longe, né? Quando você vai olhar, ó, o EV do Reis é $959, o EV do Chove é 875, né? Tipo, uma diferença de quase $80. E por que eu perguntei o que a gente faria quase 10 off, né? É mais até uma pergunta para o público. Porque às vezes o cara que é mais recreativo ou que joga um pouco mais barato, ele olha esse cenário aqui e de fato ele fala, meu, não tem o Raze aqui. Não tem o Raze. Não, você tem Raze sim. É um Raze muito polarizado, ou seja, com muito poucas mãos da borda do range? Mas ainda tem. E se você ainda tem qualquer mão que queira dar Raze Fold, você sempre vai ter o Ais e o Rei lá no topo querendo dar Raze Call. Então, se você tem alguma, que eu tenha só as 10 off, que eu tenho mais nenhuma outra mão. Se você tem o as 10 off, ainda mais por ser um combo off, vai ter o Rei, o Ais lá, dando mini raise. Então, enfim, fazer vários node locks aqui, cara. Na prática eu iria muito mais de raise do que de show, mas eu entendi bem o argumento. Tá. Tal. Aqui é diferente, tá, pessoal? Porque é a final table. Então, mesa final, Roberto, a gente tem pouco lead. Por quê? Porque o RP existe. Se o RP existe, vão ter menos mãos que conseguem ir de all-in aqui pós-flop.
Se tem menos mãos que vão de all-in pós-flop, menos mãos vão liderar por valor e por blefe, por semi-valor, semi-blefe, merged bet, que é o caso do 5 e 3. Então, bem jogado pelo Dan. Check call, beleza. Acho que ainda não é o momento de acelerar a mão. Tem um cara com 8 blinds aqui. Perfeito. Na teoria, os bets vão ser maiores que o straight, né? Porque, em tese, os bluff catchers dele não deveriam foldar para nenhum size, mas acho que na prática, para garantir mais call, é ok. Foldou 10-10 lá. Foldou? Tem cara de 9988, esses checks turn aí. 10-10 é padrão. Cadê a mão? 605. Aqui mais overall, né? Show, beleza, call. 625. Cara, esse cenário da mesa final, ele de fato favorece a gente jogar um pouco mais agro, né? Olha essa interação entre os três, né? A gente tá muito distante do top 3, né? Então, isso faz com que a gente abra um range mais amplo. Não que esse dama 10 não seja open, ele vai ser open de qualquer forma, mas talvez um dama 9 eu abriria aqui, sabe? Eu abriria um range um pouquinho mais amplo só, que é isso, tipo, tô muito longe do topo, né? O small não tá tão short assim pra eu não me expor. Aí tem algumas mãos no standard, GL. Nossa, cara. O Lennon injuriou. Eu Ele tomou três tribet, aí ele injuriou nisso daí. Aqui é fold, cara. Aqui é fold, assim, Mas eu acho que ele, se você voltar as mãos que eu joguei, ele achou que eu tava me passando. Por exemplo, o Rei foi contra ele ali. O Rei foi contra ele. Foi umas 3 ou 4. Ele achou que eu tava me passando, aí esse ali pagou, entendeu? Eu entendo, mas... Cara, com 42% de equity, bota um RP aí de uns 5 contra você, 4. Não tem, né? Rei, dama, suited. Sei, eu acho até desnecessário, né? Porque é bom você ter 20 blinds aqui. 25, né? Tipo, por mais que num cenário que ele consiga pressionar tanto, é interessante deixar os short stacks na mesa quando você tem um big stack, né? Enfim. Tá, Olha lá, tava agressivando, eu acho que ele achou que eu tava me passando mesmo. provavelmente. Standard. Aqui eu checaria turn. É um turn straight complete. E eu gosto muito de pensar o turn de uma forma bem simplificada. Como que isso os jogadores do Ultramental sabem, CFP no geral sabem que é o seguinte, né? Categorizar as mãos em 0, 1 e 2. Isso não é um modelo mental meu, é do Jordan Dumont, BBZ, então eu faço questão de dar os créditos, mas que simplifica muito o jogo. Como que a gente vai construir nosso range bet turn, tá? Então, 0, o que seria a categoria 0? 0 seriam as mãos lixo. 1, as mãos médias. 2, as mãos boas, as mãos muito fortes. Então, eu vou betar sempre, ou praticamente sempre, tá? As mãos lixo. Vou checar muito as mãos médias e vou betar sempre as mãos fortes ou muito fortes. E eu coloco esse sempre, tá? Entre aspas, porque a gente já falou que mãos muito boas são importantes de ter em todas as linhas, inclusive na linha de check em posição. E o rei-dama aqui, ele não é um lixo e não é uma mão muito forte, né? Ele vira meio com uma mão média aqui, né? Tipo, meio que só tá fazendo rei-vala, tá, sabe? Então, me dando um turn straight complete. Por isso que eu checaria se tá bloqueando range de fold,
Tem bons escapes ainda contra o 10 River, né? O escape do rei, da dama. Eu checaria, ainda mais sendo coberto, tá? Esse é outro ponto, tá, pessoal? Também, ó, é importante prestar atenção nisso aqui, ó. Quanto maior for o risk premium no pós-flop, esse é um risk premium grande, é big stack contra big stack, mais check a gente vai ter num todo. Por quê? Porque vamos supor que a gente tem As e 5 aqui, turn. Sei lá, As e 8. Não precisa nem ser As e 5. Eu não vou ficar betando sempre o As e 8 aqui. Eu não tenho 3 streets com As e 8. Né? Acho que até o As e Valete vai dar uma mixadinha aqui, porque eu não tenho 3 streets com 50 blinds na final table com essas mãos. Então, se eu vou checar mais mãos fortes, eu também posso checar mais mãos médias, por exemplo, que é o caso do Rei Dama. Aí lascou, né? Cara, ó, os caras são bons, né, velho? Se ele dá check raise turn com esse As e 6, expulsa todos os seus blefs, As e 6, 50 blinds não é forte o suficiente para ir pro tolo, que é óbvio, você dá check raise turn aqui com As e 6 e toma uma volta, você tem que pagar. Será que você dá outra? Será que você vai para um stack off com algo pior que o As e 6? Então, As e 6 aqui é só call mesmo. Vamos ver aqui, 644. Aqui já vai para o three-handed. E o Dan foi para tribet. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar em construção de range aqui. A gente é o short stack, beleza? Mas nós, contra o Lena, o RP ainda é muito grande. Não é tão grande nós contra o Igamil, né? Embora seja muito parecido contra os dois. O que eu quero dizer com isso? Aqui ainda é RP relevante, cara. Uns 9, 10? Por aí. Quanto maior o RP, mais polarizada vai ser a nossa tribet. E menos flat a gente vai ter. Porque imagina a gente fletando, sendo coberto pelos dois aqui com 30 blinds. Nossa, a gente tá engessadíssimo pós-flop. Então vira um range quase que só tribet aqui do small blind. A pergunta é, o rei 6, pensando num range de tribet curto, né? Pense também no range de valor. O que vai para tribet call aqui? Não vou dar tribet call de 7-7 aqui. Não tenho força suficiente. Será que o rei 6 é bom o suficiente para dar essa tribet? O que você acha? Eu sei que tem muita coisa de dinâmica, né? Às vezes o Lena tá se passando pra caralho, aqui começa a ficar muito bom. Mas olhando assim por fora, o que você acha? Olhando, na hora eu tava percebendo que ele tava abrindo muito, né? Então eu resolvi pegar esse rei 6, que é suited e tal, tem a blocker do rei, coisa e tal. Mas olhando por fora assim, eu acho que não, é só deixar passar mesmo. Vai ter várias oportunidades ali, eu tô com bastante ficha. Coisa de mais de level, né? Igual o rei dama dele, que ele deu call lá, né? Foi uma coisa de level. Que eu tava me passando e na verdade eu não tava me passando. Era só valor mesmo, tava tribetando o que tinha que tribetar. Então, olhando assim, eu acho que eu só deixaria passar esse rei 6 mesmo. Não faria nada, não. Também deixaria passar, eu rodei essa mão também aqui no HRC, para a gente novamente entender construção de range com ICM envolvido. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos dar uma olhada nos RPs, eu não lembro, eu chutei ali, né, que era 10. Então, small com... Não, tá certo isso aqui? 1,5. Small contra big, 11. Small contra... cara, tá errado isso aqui, 1,5. Pode ser só 1,5 nessa mesa final. Mas anyways, né, tá certinho aqui a construção. Não entendi muito bem por que disso. E olha que interessante, né? Essa é uma... Ou pode estar certo, eu que viajei. Olha que interessante. O Lena, com 70 blinds, tá? Muito coberto pelo Big, ou seja, Big versus Big Stack, deveria abrir apenas 20% do range.
Aqui sim o do Lena eu tô vendo que faz sentido contra o Big Blind, né? Show Double Factors, ó, 20%. Então, com um RP de 20% versus o CL, ele de fato tem que se envolver pouco, tem que ir pouco pós-flop, tem que ir com range mais forte, mais capaz de desenvolver no pós-flop. E aí já fode mais pro nosso range de bet. Acho que o Lena tá abrindo muito mais que isso? Provavelmente sim. Provável. Mas é o que eu falei há pouco tempo. O tamanho do nosso desvio tem que ser do tamanho da certeza que a gente tem. Se eu não tenho tanta convicção assim, vai para o approach teórico, que aí dificilmente você erra, né? Então vamos lá, considerando que o Lena está abrindo apenas esse range, ó, o Rei 6 passa longe, né, da tribet, perde $8, né? E fica um range, ó, muito curto, né? Então 10-10 mais, meio que assim, para ir pro tribet call. E a gente coloca as melhores blockers do range de open, né? Alguns ASX e alguns Rei X. E olha que interessante, mesmo tendo rodado essa mão no índice de convergência aqui do solver alto, essas mãos estão até foldando, cara. Tipo, Rei Vala, Rei 10, né? E tem a explicação, né? A explicação é essa, tipo, eu não quero ficar jogando multi-way, essa mão, essas mãos fora de posição, vou ter muita dificuldade de all-in até o river com 30 blinds, né? Ainda é bastante ficha, mas que a gente esteja em terceiro. Então, nosso range de flat quase que fica tipo rei, damas e 10, e o resto é só tribet, né? Ou fold, né, no caso. Então, enfim, acho que o conceito aqui é o seguinte, pessoal. Quanto mais curto o range do adversário e maior o RP, melhor tem que ser suas blockers para tribet. Então fica tipo Rei Vala, Dama Vala, que pelo menos tem duas blockers, né? E o Rei 6 folda. Pós-flop cebetamos. Check, check. A gente foi para um bet de 5% do pote. E tomamos, né? E tomamos. Acho que essa mão aqui é contra um cara muito competente, eu iria mais pro check mesmo e reavaliar se iria pro check call, se iria, depende se vai chover, vai fazer o que aqui river, né? Não sei, né? Depende muito da action dele. Eu iria mais pro check mesmo. E é um runout que não é dos melhores também, né? O 10x. Então, é mais pro check. Vamos lá, vamos seguir em frente. E tem algumas mãos normais aqui, né? Rei, GL. O que mais que nós tivemos? Ó, pensando agora no que a gente acabou de ver, né? Fold, ou tribet, flat não tem. Olha como fica difícil realizar essa equity, né? Ainda mais com mão off, né? O 10-9. Call. Essa mão eu achei muito interessante. Eu pensei muito assim para jogar de call só, mas eu acho que se ele tem, por exemplo, os overpairs lá, eu acho que ele é a melhor street para eu extrair alguma coisa, né? Mas eu não sei, cara, eu fiquei muito na dúvida do que fazer. Eu nem lembro o que ele tinha lá, mas eu fiquei muito na dúvida de jogar em call e call, sabe? Eu acho que ele não ia aguentar e ia mandar a terceira. Eu iria para double check call aqui, Dan, porque assim, uma coisa que a gente tem que pensar, né? Isso vale para qualquer stake também, até para $1.000. Quanto mais amplo o range do adversário, mais ele vai ter dificuldade no equilíbrio entre valor e bluff. O que eu quero dizer com isso, né? Que o cara tá com 150 blinds. Ele vai abrir um range aqui, se ele for um pouquinho mais agro, perto de 70%.
Então, vai ser muito desproporcional, sabe, a relação entre valor e blefe. E para o cara se perder no turn, pegar mãos que não deveria pegar e mandar o segundo barril, é muito fácil, né? É muito fácil se perder nessas proporções quando você tem muitos combos disponíveis para aquela action. Então, pensando num range tão amplo assim, eu não aceleraria nem flop nem turn. Porque eu acho que ele tem mais chances de tá voador aqui nesse turn, sabe? Do que se fosse um cenário que o Lena tivesse aberto, por exemplo. Se o Lena abriu, é bem diferente. Imagina que é o seguinte, né? É o Lena aqui com 60 e esse Kami aí, sei lá como que fala isso aqui, ele tá no small blind. Aí esse range do Lena vai ser um range muito mais restrito, vai ser um range, sei lá, de 30%. Aí é diferente. Aí até no flop você pode acelerar mais. Porque vai ser um range que conecta um pouco mais com o board, que é um pouco mais forte, enfim. Tem mais mãos para te pagar, menos mãos para foldar, né? Então a construção do range aqui e o quanto você crê que o adversário está se perdendo na proporção de valor e blefe vai determinar muito como vai ser a sua action, né? Então, eu gosto muito do double check call. Na teoria, provavelmente essa mão vai acelerar mesmo, ela tem que acelerar em alguma street, é uma mão muito forte, e se a gente jogar só de check call, a chance da gente ir de all-in river, chegar em all-in river é muito pequena. Mas na prática, eu acho que essa altura, né, ainda mais no three-handed, já dá para perceber mais grau de acurácia. Eu falei muito da certeza, né? Que o desvio tem que ser do tamanho da certeza. Acho que esse é um cenário onde você pode ter um pouco mais de certeza das coisas, né? Porque você já tá jogando muito tempo com os caras, já tá na dinâmica de three-handed há um bom tempo. Por isso eu daria mais 2 calls aqui. O que mais que nós temos? Depois foram mãos mais standard que nós tivemos. Então acho que já vai pular meio para a última mão aqui de análise. É o Vala 7. Já deu risada do Vala 7. Cara, nunca vai ser um erro você se betar essa mão. E eu acho que na dúvida você bet sempre vai ser mais profitable, porque você gera uma complexidade menor no spot, para turn, etc. Mas aí nós estamos falando do Lena no Big Blind, nós estamos falando do spot Deep Stack versus Deep Stack. No geral, a C-Bet vai ser mais polarizada aqui. E aí, ok, checar um Vala 7 da vida. Eu ainda confesso que eu C-Betaria mais, mas acho ok. Check. Falei lá, acho que na primeira mão do review, nunca perco uma delay C-Bet, ainda mais no turn ice, né? Então aqui é mandatório. Se a gente esticou essa mão flop pra checar turn, é um absurdo, né? Então é melhor você betar flop logo. Muito boa a delay C-Bet. Aqui, pessoal, ó, presta atenção aí, pessoal, red flag, tá? Bandeira vermelha hasteada. Ele pagou o turn ice. Quando o adversário paga o turn ice, a delay C-Bet, já constrói-se um range que tem mais valor de showdown. Alguma coisa ele tem. Alguma coisa ele tem. Ou ele tem o 8, ou ele tem a dama. Cara, alguma coisa ele tem aqui. Pode ter flush draw, óbvio, a gente checou flop, ele sabe que a gente vai dar muito second barrel. Mas pensando num cara bom, que entende que existe muito esse exploit de check flop bet turn ice, parte desses flush draws, straight draws já vão dar acelerar turn, já vão dar check raise turn. Então já começo a desenhar um range aqui que alguma coisa a gente tem aqui, né? E aí vem a pior carta, né, do River, no River, que é a dobra da dama. Por que que é a pior carta, né? É a carta que a gente menos tem, que a gente não se betou, e é a carta que ele mais tem, porque ele só pagou turn. Ele não foda nenhuma dama turn.
Então acho que aqui é o pior runout do universo. E ele faz 8 também, né? overpot. E o Lena tá um pouquinho mais de 10% do pote, algo como 15, entre 12 e 15% do pote, o que é um bom move dele no geral, tá? Por quê, pessoal? Vamos lá, vamos destrinchar teoricamente aqui antes do Dan dar a opinião dele. Aqui teve uma inversão de equidade. Por que teve uma inversão de equidade? Quem tem mais nuts nesse river agora? É o Dan ou o Lena? É o Lena. Por quê? Porque a gente tem pouca dama que checa flop e ele tem todas as damas que pagam esse turn. Então, inverteu-se. Então, agora quem tem mais nuts é o Big Blind. E o Big Blind, como jogado, também tem bastante eyes. Então, na distribuição de mãos fortes, agora quem tem mais é o Big, quem tem mais airs, quem tem mais bluff catchers, quem tem mais nadas é o Dan. Toda vez que isso acontece no No Limit Hold'em, independente se você está em posição ou fora, quem tem maior proporção de nuts sempre vai agredir mais. E o Leno, obviamente, sabe que ele é um cara excepcional, ele sabe disso. E aí ele betou. Vamos lá. O Dan foi lá e deu raise. E aí, Dan? O que você acha desse move? Ele pode ter tudo, né? Mas, olhando assim, se fosse pra blefar, eu acho que eu teria chovado a parada, era um full house mesmo, e deixando o BO na mão dele, olhando o jeito que eu tava jogando, ele já tinha visto os meus showdown, já tinha tentado virolar e não tinha dado certo. Eu acredito que ele foldaria sim, assim, tipo, 95%, só se ele tivesse muito injuriado do jogo mesmo. 95% das vezes ele foldaria se eu chovasse. Eu não me arrependo desse move porque eu fiquei olhando muito, analisando muito, conversei com muita gente dessa mão aí. Eu não me arrependo porque eu perdi bastante ficha, né? Acho que foi 27 ou 30 blinds que eu betei aí, perdi bastante, né? Comprometeu bastante meu stack. E, pô, fazendo essa size, a gente não faz nem o Wise foldar, né? Porque se ele pôs uns 13 blinds lá, eu faço 4 milhões e meio, 30 blinds, 27, 28. Ele não vai foldar nem o Wise, pô. Nem o Wise, porque ficou muito barato para ele ali, né? Então, pensando dessa forma, a sua explicação teórica da mão já diz tudo sobre. É que ele me induziu, ele é muito bom de jogo mesmo, velho. Ele me induziu, você não tem noção. Bateu o River, ele não cogitou nem 2 segundos, ele saiu overpotando. Eu falei, mano do céu, esse cara tá me roubando. Eu falei, né, 10, 12% do pote, eu confundi, né, 100%, 120% do pote, né, e assim, ele de fato, ele tá correto nesse move, como eu falei, das inversões de equity, e a gente tem raise e river aqui, provavelmente tem, claro, né? Se a gente vai ter raise e river com os fulls, vai ter raise e river com rei dama, os rei damas não acho que nessa profundidade vão se betar sempre flop, a gente vai ter que ter raise e river. Mas a gente tá tão polarizado que eu acho que o único size é o chove. Né? Então, que pensa, quanto mais polar a gente vai estar falando de full e, sim, as melhores trincas, porque tem trinca que eu acho que, né? Tipo, imagina que você tinha, sei lá, dama 6. Você não vai chovar, pô, você vai dar só call, né? Você vai chovar o dama 6, você vai tomar call só de coisa melhor que a sua, dama melhor que a sua. Então viram meio que as melhores trincas e fulls, então está muito polar. Quanto mais polar você tiver, menos esse raise não all-in você vai ter, né? Vai ser tudo ou nada, né? Vai ser tipo chove com topão e lixeira querendo botar a máxima pressão no ice, né? Então, eu foldaria só o Vala 7, pensando na dinâmica. Mas é legal o conceito aqui que eu chamo de espelhamento, né? A gente já falou de espelhamento. Que é o seguinte. Você tem Shove River muito com Rei Dama, certo? Então, os melhores candidatos de bluff aqui vão ter o Rei.
saca? Se for para você pensar de alguma forma esse spot para blefar, para escolher algum combo para blefar, é melhor que você tenha o rei. Fica mais fácil de pensar dessa forma, tá? Então, vamos supor que você tá chovando um straight no river. O chove bluff vai querer ter alguma coisa da straight, saca? Então, você tá chovendo só full. O chove as bluff vai querer ter alguma carta do full. Vamos dar uma olhada no solver nessa mão para ver se eu estou correto. Vou dar uma pausa até aqui. Então vamos lá, pessoal, retomando aqui. Já coloquei o spot no river, já tá com o ICM, tudo bonitinho no pós-flop. Tá? O Lena sai betando 120% do pot. E é aquele conceito que eu havia falado para vocês, pessoal, conceito de espelhamento, né? A gente vai chover muito river, rei, dama. Tá? Então, é importante que se a gente pensar em algum bluff, que vão ser muito raros esses bluffs, nossa mão tem um rei. Né? Então, tem lá, rei 2, rei 7, etc. E o vala 7 tá só foldando mesmo. E o size é chove, né? Tipo, não tem o size que o Dan fez. Infelizmente, perdemos bastante ficha aqui. Óbvio, né? Ele deu call. E uma última mão que o Dan estava falando para a gente dar uma olhada. Agora sim, pessoal, para finalizar. 7-7. Não vai foldar nunca. Check, check. Beta turn também? Eu acho que versus double check, sim, acho que a gente garante o call ainda de as e dama, de as e rei, né? A gente controla o pot turn. Fica meio que um bet merged, né? Que a gente fala, um bet fundido. Né? Ele é valor e, entre aspas, bluff ao mesmo tempo, né? Ele faz meio que todas as funções aqui, né? Então eu gosto do bet. Talvez eu fizesse um pouco maior só, assim, para não correr o risco de ficar tomando raise nesse turn. O cara foi o que eu pensei também. Eu falei, deve ser as e reis, lá as e dama, eu vou extrair, né? Aí eu fiquei pensando na size, eu não conseguia achar uma size. Falei, bom, vou achar uma size que eu consiga controlar e ele paga com qualquer lixeira que ele tem lá. E aí eu fizesse, mas eu não sei. Tava lá mesmo. Não, achei que você jogou bem, cara. Assim, River não tem o que fazer, né? River é check, né? Tipo, não vai pagar de as e dama. A gente costuma passar por esse cenário muito, né? Muito, muito por esse cenário. Qual que é uma bet boa turn pra gente, assim? Cara, eu iria muito pro B40, né? B40, né? Fazer 40% do pote. Que é o que eu falei lá no começo. E é loucura, porque o solver gosta muito de agir assim quando você dá dois sizes disponíveis, um baixo e um médio, né? Que é meio que a intenção nossa nesse spot. Ele meio que mixa e coloca o size de 40%. Eu faria 40%, cara, que é meio que uma bet, não é nem tão alto nem tão baixo, né? Tipo, fica naquele meio termo de não é tão baixo para tomar raise e não é tão alto para também só me isolar contra um range mais forte, né? Você fica bem ali no meio termo. Então, na dúvida, bota 40%, cara. 40% ele vai englobar essas duas categorias de mãos, né? Mãos mais fracas e mãos médias. Claro que se você tiver equilibrado, você vai ter que colocar mãos bem fortes para fazer isso também. Mas bem nice, tipo, não vai muita diferença. Você fez um terço, né? 40% seria 1.200 aqui, né? 1.200.000 aqui. Perfeito. Check, River. Dá para cogitar também um 40 por River, mas aí acho que é muito longe, né? Tentar um 40 por River. Mas é isso, pessoal. Cara, Dan, congrats novamente. Baita resultado. Jogou com os cobrão lá, meteu bala, deu raise river, não passou, beleza. Mas todo o restante ali, cara, muito bom. Uma consciência muito grande do jogo. Isso que já tem alguns meses, né? Então hoje o jogo do Dan tá muito melhor, tá muito mais desenvolvido.
E falar para vocês, pessoal, assim, você que está jogando hoje mais barato, cara, tenha sempre essa mentalidade de crescimento, né? Você se expor. E eu tô falando para você fazer loucura. O Dan entrou nesse torneio, não foi porque ele tirou do bolso um K e meteu nesse torneio, ele satelitou. Então, assim, é importante, vez ou outra, você se colocar em cenários onde você está jogando com players significativamente superiores a você. Por quê? Porque você se força, através do próprio ambiente, a emular aqueles comportamentos, né? A você se forçar a aprimorar-se tecnicamente. Veja, tome muito cuidado com isso. Eu falei de vez em quando e de forma controlada, principalmente se você pegar ali um satélite ou outro para torneios que fazem sentido, e você estar lá, né? Não seja ganancioso, seja ambicioso, saiba construir esse cenário aos poucos, que o teu bankroll comporte, ou se você joga para time, seguir as retas que o time propõe, mas tenha sempre essa mentalidade, né, cara, de crescer, de evoluir, tudo muito sobre mentalidade, então com certeza o Dan não teria chegado a esse resultado se não fosse isso, também a prudência de não dar esse tiro direto. E pensando muito em mentalidade, pessoal, também acabei de escrever o meu primeiro e-book, O Jogo Invisível do Poker, é o primeiro e único livro no Brasil de poker que fala sobre modelos mentais para você tomar melhores decisões e evitar erros caros no poker. Então é muito sobre mentalidade esse jogo, cara. Parabéns, Dan, pela mentalidade. O link do livro vai estar aqui. Parabéns novamente, Dan, pela mentalidade, pelo esforço, principalmente por essa recente evolução no game, né? Não parou, estamos trabalhando junto aí toda semana no CFP. E congrats, cara. Obrigado pela oportunidade aí da gente fazer esse review juntos. Valeu pela oportunidade aí. Foi muito bacana e você vê, né? A gente tá sempre evoluindo. Tinha situações aí que eu não fazia ideia e é sempre legal a gente estar analisando e estudando, né? Quem sabe não vai ter um 5K daqui a um tempo. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, vamos trabalhar para isso. É isso. Fechou, Dan? Valeu, pessoal. Não se esqueçam aí de curtir, compartilhar, se inscrever. Olhem os links aqui embaixo para vocês evoluírem no jogo. Fechado? Tamo junto. GL Máximo. Valeu.